Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui à primeira aula do canal Desbravando a TI. Sou o professor Matheus e na primeira aula de hoje a gente vai ter um tutorial, vamos assim dizer, não vou garantir para vocês que seja rápido, de como instalar o Java e o Eclipse no seu computador. Então, para você aí, jovem, que está começando, ou até mesmo já um senhor ou senhora, esteja começando a entrar no mundo da programação, está ali começando a estudar a linguagem Java, eventualmente em algum momento você vai precisar praticar, vai precisar desenvolver alguma aplicação no seu computador, você vai precisar ali do Java e de alguma IDE para que você possa desenvolver o seu trabalho. Então nesse vídeo eu quero abordar três etapas com vocês. A primeira, como instalar o Java no seu computador. A segunda, como baixar e instalar o Eclipse. E como instalar o componente do Window Builder, ok? Então, e também eu quero aproveitar e mostrar isso em duas plataformas. Eu quero mostrar como você vai fazer isso no Windows e como você vai fazer isso em uma distribuição Linux. Começando pelo sistema que provavelmente a maioria de vocês utiliza, puxar aqui a máquina virtual. O sistema que a maioria de vocês utiliza, vamos começar aqui pelo Windows. Instalar o Java no Windows é uma coisa relativamente corriqueira de se fazer, mas que ela pode ter diversas formas. A primeira forma que eu gosto de fazer, é a mais simples também. Se você já tiver na última versão do Windows 10 já disponível, tiver com o sistema todo atualizado, vou abrir aqui a configuração para vocês. Se você tiver na versão mais recente do Windows 10, que é essa daqui no momento que eu estou gravando, ou se você já estiver no Windows 11, você consegue fazer isso diretamente por linha de comando. Você não tem que abrir o navegador e baixar nada. Basta você clicar com o botão direito no menu iniciar, você vem aqui em PowerShell, como administrador, ele vai pedir para você, se seu computador tiver senha, você digita ali sua senha. No meu caso eu estou executando como usuário administrador, então ele não pede para eu digitar a senha do administrador, porque o administrador sou eu. Aqui no PowerShell, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o comando winget. O que é o winget? O winget ele é um gestor de pacotes do Windows. No Linux essa figura é muito comum. Durante muitos anos nós não tivemos nada parecido com isso aqui no ambiente Windows. No lançamento das últimas versões do Windows 10 e nas primeiras versões do Windows 11, a Microsoft introduziu esse componente dentro do instalador de programas do Windows, que é o programa que ele utiliza para gerenciar a instalação de aplicativos da loja no computador. Esse comando winget ele faz o quê? Ele permite você instalar programas no seu computador, instalar pacotes, sejam eles da loja ou não, adicionar fontes para você baixar novos aplicativos, listar programas instalados, atualizar todos os programas instalados, desinstalar algum programa conforme a sua necessidade, baixar um pacote de programa sem necessariamente fazer a instalação, e ele permite a você buscar. Então o que nós vamos fazer? Para que eu possa instalar um programa pelo winget, eu preciso primeiro saber qual que é o nome do pacote nos repositórios da Microsoft. A primeira coisa que a gente vai instalar vai ser o Java. Então basta você digitar winget search JDK. Por que JDK e não Java, professor? A plataforma do Java ela se divide em dois componentes básicos, a JRE e a JDK. A JRE são os componentes básicos para você rodar um programa Java. Então, se você não é desenvolvedor e precisa rodar algum programa Java, como o Minecraft, ou então o programa de declaração de imposto de renda da Receita Federal, você vai precisar só dele, do JRE, o suficiente para você executar. Mas quando você é desenvolvedor ou então você é estudante, você não precisa só executar para testar, você precisa também desenvolver. Aí é onde você precisa do JDK, que é basicamente a JRE com algumas outras bibliotecas a mais. Então, por isso, estamos buscando aqui o JDK. E você observa o quê? Que o Window Builder ele trouxe várias versões aqui de JDK, várias coisas que contêm o nome JDK. Daqui, o que você precisa prestar atenção? Você precisa se focar. Tudo depende do que você quer instalar. Se você preza ali pelo Java puro, como a Oracle desenvolve, você vai utilizar algum desses pacotes aqui então. Oracle.jdk.23. No caso aqui o 23 é o mais recente. Se você prezar por algum mais antigo e mais estável, o mais antigo disponível é o 17. Só que tem uma versão do Java que ela é uma
versão de código aberto, vamos assim dizer, que é o OpenJDK. O OpenJDK ele já não tem tantas versões assim quanto o JDK da Oracle, porque ele preza mais por uma estabilidade. Então, se você quer a versão mais recente, é o OpenJDK 17. Se você preza uma mais estável, é o OpenJDK 11. Basta nós copiarmos esse nome aqui então. Ou se você prefere uma integração maior com o Windows, você pode utilizar também o OpenJDK da Microsoft, que eles mesmos pegaram o código aqui original do OpenJDK, fizeram as adaptações que eles julgaram necessárias para o Windows e compilaram. Isso aqui é uma implementação do Java para o Visual Studio. Alguns componentes que você vai instalar do Visual Studio, como por exemplo o desenvolvimento para Android, podem precisar ali de uma dependência do Java. Então, para não ter que ficar dependendo de binários da Oracle, a Microsoft desenvolveu o seu próprio. Aí você pode utilizar aqui, por exemplo, o OpenJDK 17, que é a versão de mais longo prazo. Eu recomendo vocês utilizarem o JDK da Oracle, ok? Mas se você tem alguma preferência por software livre, você também pode usar o OpenJDK sem problema nenhum. Bom, eu vou pegar aqui então o OpenJDK da Oracle, vamos pegar aqui a última versão, 23, selecionamos esse código, Ctrl C e basta digitar winget install Ctrl V. Pronto, essa é a linha de instalação. Assim que você apertar Enter, ele começa a baixar o arquivo e vai fazer a instalação toda automática para você. Só que agora, isso aqui só funciona se você estiver na versão mais recente do Windows 10 ou em alguma versão do Windows 11. Se você estiver lá atrás, nas primeiras versões do Windows 10 ainda, ou se você de repente nem está utilizando o Windows 10, você está utilizando Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, aí você vai precisar o quê? Você vai precisar baixar diretamente lá do site da Oracle. Então, vamos abrir o nosso navegador. No caso aqui eu estou utilizando o Microsoft Edge, por quê? Porque essa é uma máquina virtual que eu criei recentemente. Eu criei ela do zero especificamente para essa videoaula. Vamos acessar aqui o Google. Aqui no Google é muito simples, basta digitar download JDK. Enter. Primeira coisa que aparece vai ser o que? O site da Oracle. Abrimos aqui o site da Oracle. Seção de downloads. Aqui, JDK23. E aqui você escolhe o sistema operacional que você deseja. No caso, estamos no Windows. A partir da última versão, que é o JDK23, ele não suporta mais a arquitetura de 32 bits. Ele roda somente em 64. Vamos ver se o 21 ainda suporta. O 21 já não suporta mais. Se você precisa, por alguma razão, executar o Java em arquiteturas 32 bits, você vai ter que vir aqui na seção de Java Archive e por aqui, em Java SE, buscar a versão do Java que você precisa. Se não me falha a memória, a última versão do Java que ainda executa sobre a arquitetura de 32 bits é o Java SE 10. A parte daqui para frente, ele só executa em 32 bits, em 64 bits, se não me falha a memória. Mas, como aqui nós prezamos por utilizar coisas mais recentes para evitar possíveis problemas, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o Java SE 23. Windows. E vamos baixar aqui na versão Installer. Basta clicar nesse link. E ele vai começar o download. Normalmente é um download rápido, mas tudo vai variar da sua internet, ok? No meu caso aqui, em poucos segundos ele já terminou o download. Só aguardar a verificação de segurança do navegador. E pronto, terminou. Abrir o arquivo. Vamos para a pasta dele. Aqui, instalador do JDK. Clicamos 2 vezes. A mesma coisa, ele vai te solicitar autorização para instalar. Se o seu usuário não for administrador, vai ter aqui a caixinha para você digitar a senha de administrador. Como eu sou o administrador desse computador, não pede a senha, é só clicar em sim. Executou 2 vezes. Ok, aguardando ele carregar o instalador.
Enquanto a gente aguarda o instalador do Java abrir, já vamos deixar aberto aqui na segunda guia para nós podermos baixar o Eclipse. Então, digita aqui eclipse.org. Ele vai começar a carregar a página do Eclipse. Recusamos os cookies. Basta rolar a página para baixo. Não, onde é que está? Aqui em cima, basta clicar no botão Download. Aqui em Eclipse, clicamos em Download. Ele já reconheceu que nós estamos executando no Windows, então ele direciona para mim o instalador do Windows. A não ser que você esteja em uma máquina muito específica, que esteja rodando Windows em arquitetura ARM64, esses computadores não são muito comuns aqui no Brasil, você clica aqui Download x86-64. Download novamente. E o download do Eclipse começa. Enquanto aguardamos ele baixar, o instalador do Java abriu, dando aqui a mensagem de boas-vindas. Pessoal, aqui não tem nenhum segredo. Próximo, aqui ele está mostrando a pasta de instalação do JDK. Gravem onde ele está sendo instalado, porque isso aqui pode ser útil depois. Next. Geralmente na instalação do NetBeans, ele costuma perguntar aonde fica o JDK. No caso do Eclipse, ele teoricamente consegue fazer a detecção automática. Mas podem haver alguns casos dele não conseguir encontrar. Você tem que especificar isso manualmente depois. Então agora é só esperar ele fazer a extração dos arquivos e a modificação do registro de sistema. Pronto, temos aqui a mensagem de boas-vindas de sucesso do Java, instalado com sucesso no computador. Basta clicar aqui em Close e pronto. Para saber se o Java foi bem instalado, se foi tudo configurado de acordo com o esperado no seu computador, basta você digitar aqui no seu terminal, seja no PowerShell ou até mesmo no prompt de comando do Windows, a palavra Java. Enter. Se ele der algum erro, vai ser esperado que nós reiniciemos a máquina. Ele não entende o que é, vamos fechar e abrir de novo. PowerShell. Java, version. E olha só, ele mostra aqui a versão do Java. Java SE Runtime Environment, Java Hotspot 64-bit Server, ou seja, Java instalado e configurado com sucesso na máquina. Bom, uma vez que o Java esteja instalado, indica o que? Que eu já posso começar a programar e fazer a compilação dos meus programas. O compilador JavaC também já está disponível aqui para mim. Só que tem um problema. Isso implica em quê? Que você vai escrever o seu código no bloco de notas e compilá-lo pelo terminal. É funcional? É funcional, só que não é a coisa mais fácil, a coisa mais legal de se fazer. Então, o que nós vamos fazer? Instalar uma IDE. Nesse caso, vai ser o Eclipse, que ele já terminou de baixar. Vou pedir para ele mostrar aqui na pasta de downloads. E o Eclipse aqui, ele é um executável. Olha só, aplicativo. Vou até pedir para ele exibir a extensão para vocês verem. Extensões, nome de arquivo, olha só. .exe. Clicamos 2 vezes. E agora vamos aguardar o instalador do Eclipse abrir. Enquanto ele carrega, falar um pouquinho sobre o Eclipse. Diferente de outros programas que vocês podem pensar, como por exemplo o NetBeans ou IntelliJ, que são softwares instaláveis no computador, apesar do instalador do NetBeans do Eclipse vir no formato exe, o Eclipse em si ele não é um software instalável. Ele é um software portátil, ou seja, ele é projetado para você colocar no seu pendrive e levá-lo de um computador para o outro. Acho que ele não abriu. E levá-lo de um computador para o outro.
Ou seja, quando você terminar de instalar o Eclipse, ele não vai ter por padrão um ícone ali no menu iniciar, um ícone fixado na barra de tarefas ou na área de trabalho, porque ele não é pensado para isso. Você vai ter que criar isso manualmente depois. Vamos aguardar aqui o instalador abrir. Novamente, estou executando isso aqui em máquina virtual, então não esperem ser tão lento assim no seu computador físico. Aqui, iniciou a abertura do instalador. E vocês vão ver o quê? Que o Eclipse ele tem várias versões. Ele é pensado para várias áreas e para várias formas de desenvolvimento. Então tem o Eclipse para quem desenvolve PHP, tem o Eclipse para quem desenvolve em C, tem o Eclipse para quem desenvolve em Java, tem o Eclipse até mesmo para os desenvolvedores do Eclipse, uma versão específica para você modificar o código-fonte do próprio Eclipse. E ele também suporta várias linguagens. O padrão dele é PHP, C e Java. No nosso caso, nós vamos instalar o Eclipse específico para o Java e para o Java para o web. Por quê? Uma das minhas intenções aqui no canal é futuramente montar um curso para que vocês venham a desenvolver aplicações web dentro do Eclipse também utilizando Java. E a versão web, ela vai te permitir desenvolver aplicações web, que é o seu foco, só que também aplicações desktop para o computador. Já a versão do Eclipse voltada para o desenvolvimento desktop, não. Ela só vai permitir o desktop e pronto. Olha só. Então, o que nós temos aqui? Eclipse IDE para desenvolvedores Java, que é criar aplicações desktop simples. Eclipse IDE para Java Enterprise e desenvolvedores web, ou seja, criar aplicações desktop e aplicações web. Também temos aqui o Eclipse para desenvolvedores C++, o Eclipse para desenvolvedores C++ de aplicações embarcadas, Eclipse para desenvolvedores PHP, Eclipse para committers do Eclipse, para quem desenvolve o próprio Eclipse. Vamos escolher aqui Eclipse IDE para Java Enterprise e desenvolvedores web. Vai começar a carregar. Deixa eu fechar esse outro instalador aqui que está sobrando. E olha só o que eu falei. Aonde ele vai achar o Java, pelo menos Java 21 mais a JVM? Ele achou aqui o caminho padrão do JDK e a pasta onde o Eclipse vai ser instalado. Repara o seguinte, o Eclipse ele vai ser instalado por padrão dentro da pasta do seu usuário. Eu pessoalmente não gosto de fazer isso, eu gosto de alterar esse caminho. Então, vou clicar aqui, né, nessa pastinha, ele vai jogar a gente para essa janela de diálogo, vem aqui este computador, diz colocar o C, eu vou criar uma nova pasta para o Eclipse. Clica duas vezes, selecionar pasta e pronto. C Eclipse. E aqui eu deixo marcado ele criar a entrada no menu iniciar, criar o atalho para mim e criar o atalho na minha área de trabalho. Pronto, não preciso fazer mais nada. Só clicar em install e aguardar. Agora o Eclipse vai mostrar para mim o termo de licença, né? Falando tudo aquilo que é feito no software, as garantias e tudo mais. Aceitar agora. Agora é só aguardar ele fazer o download dos arquivos e colocá-lo no seu devido lugar. Isso aqui vai demorar cerca de alguns minutos, a depender da sua máquina. Aqui está indo relativamente rápido. Estou até surpreso, a internet costuma demorar mais. Por quê? Isso aqui está sendo baixado dos servidores do Eclipse, do espelho onde ele foi apontado. Vai depender tudo de qual espelho você escolheu, um espelho americano, brasileiro, europeu. Pode depender também da sua velocidade de conexão. Então, pode demorar um pouco mais, um pouco menos. A média é ali de 5 a 15 minutos. Então, vamos aguardar aqui ele finalizar a instalação. Bom, pessoal, cá voltamos depois de 15, 16 minutos ali do processo de instalação. A janela do Eclipse muda de uma barra de progresso para esse botão Launch. Significa que o Eclipse já foi instalado. Se você vem aqui na sua área de trabalho, olha, aparece aqui o Eclipse IDE for Enterprise. E aqui no menu iniciar também aparece a entrada do Eclipse. Se você deseja fixá-lo para cá, basta arrastá-lo e pronto. Temos aqui um atalho do Eclipse também. Posso fechar aqui o instalador. Sim, quero abrir o Eclipse agora. Ele vai começar a carregar o Eclipse. A primeira vez que o Eclipse começar a carregar, vai demorar mais que o normal. O Eclipse ele leva em torno de alguns segundos ali para carregar, cerca de 10, 15 segundos, até 20, dependendo do seu computador.
Na primeira vez que você abre, ele vai levar cerca ali de um minuto e meio, porque é a primeira vez que ele está carregando as bibliotecas do Java e está verificando se a instalação do Java está consistente para ele executar. É só aguardar ele carregar. Bom, assim que ele carrega, a primeira coisa que ele te pergunta é aonde você quer definir o workspace. O que é o workspace? O workspace é o lugar onde ele vai salvar por padrão os seus projetos. Nota que o padrão dele aponta o quê? Para a pasta do seu usuário e cria ali uma pasta chamada workspace. Eu pessoalmente não gosto de fazer isso, então eu vou trocar a pasta. E onde eu coloco o workspace? Eu coloco junto com a instalação do próprio Eclipse. Então no nosso caso diz colocar o C, pasta do Eclipse. E aqui dentro eu vou criar uma outra pasta chamada workspace. Por que isso? Se eu precisar fazer um backup do Eclipse, porque por alguma razão eu vou reinstalar o sistema no meu computador, fica fácil, é só eu copiar toda aquela pasta do Eclipse para uma outra unidade de disco, para uma outra partição no computador, e eu já vou ter o backup tanto do Eclipse quanto dos meus projetos. Eu gosto também de marcar essa caixa como use isso como o padrão e não pergunte novamente. Por quê? Se essa caixa não tiver marcada, cada vez que você abrir o Eclipse, ele vai pedir para você escolher um diretório de workspace novamente. Se você marca isso aqui, ele vai sempre usar esse caminho e não te perturba de novo. Só clicar em Launch e aguardar o Eclipse carregar. E bom, aqui o Eclipse já está aberto. Essa é a página de boas-vindas do Eclipse. Só fechar aqui a guia de Welcome. Clicamos aqui nesse botão quadrado para expandir o Project Explorer e pronto. Essa aqui é a interface padrão do Eclipse. Você já pode, teoricamente, começar a criar os seus projetos. Porém, entretanto, se você deseja criar projetos de interface gráfica, assim é como o Eclipse abriu o navegador pedindo doação, é só ignorar. Se você deseja criar projetos de interface gráfica, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai ter como. Olha só, arquivo, novo, outro, novo, outro. E olha só, o padrão aqui, classe, interface, projeto Java, Java EE, JPA. Só que Web Service não tem o que nós precisamos, não tem nada aqui para que possamos criar a interface gráfica, que é o Window Builder. Então, vamos instalar o Window Builder. Você tem duas opções. Você pode ir no site do Window Builder, baixar o arquivo zip e instalar manualmente no Eclipse, ou a maneira mais rápida, se você já tem conexão com a internet, instalar pelo próprio Marketplace do Eclipse. Então você vem aqui no menu Help, você vem em Eclipse Marketplace, ele vai abrir essa janela, está carregando os pacotes do repositório do Eclipse, e repara que ele não traz nada. Você precisa primeiro, aqui conseguiu carregar os mais utilizados lá do Eclipse Marketplace. Aqui você basta buscar por Window Builder, tudo junto mesmo, dessa forma que aparece aqui na tela, Window Builder, Enter. Ele começa a buscar nos repositórios e temos aqui Window Builder Current e Window Builder Nightly. Aqui é a versão mais estável, aqui é a versão atual em desenvolvimento. Então aqui em Window Builder Current, clique em Install. Ele vai começar a buscar os pacotes que vão constituir as dependências desse pacote. Aqui nós temos aqueles que são requeridos, que você não pode desmarcar, e aqueles que são opcionais. Eu aconselho deixar os opcionais marcados também. Confirmar.
calculando os requerimentos e dependências, basta aguardar. Termos de licença do Eclipse e do Window Builder, clique aqui em Accept the Terms, Finish. E reparem que aqui na parte de baixo do Eclipse, aparece aqui, ó, Installing Software, 16%, que é o que? Ele baixando o software e instalando dentro do Eclipse. Mais uma vez, vamos aguardar. Bom, cerca de 1 minuto se passou e ele já dá aqui a mensagem de que o software foi instalado e ele necessita reiniciar o Eclipse. Clique em Restart Now. E olha só, aqui temos o Eclipse, novamente mesma coisa. Arquivo, Novo, Other. E olha aqui, Window Builder. Então, podemos criar um projetinho bem simples. Vamos começar com mais uma mensagem do Windows Defender, pode fechar. Começar aqui com um JFrame. Melhor, fazer isso aqui a moda um pouquinho mais antiga. New, Other. Começamos com Java Project bem simples. Nome do projeto, Teste. Trocar aqui a versão do Java 23 para o Java 1.8. Next. E Finish. Basta clicar aqui na mensagem de Open Perspective. Criando o projeto. Ok, temos aqui o nosso projeto teste. Dentro da pasta Source, vamos criar um formulário. Então, botão direito, New, Other. Agora sim, nós descemos aqui para o Window Builder, Swing Designer, JFrame. Next. Chamaremos de formulário main, também dentro do package test. Finish. Clicamos aqui na guia design, montando o design da página. Novamente vai demorar um pouquinho mais porque estamos em uma máquina virtual. E cá estamos, olha só. A estrutura, a paleta e a nossa janela em branco. Vamos rodar a aplicação, que vai simplesmente mostrar uma janela em branco aqui no nosso computador. Então, pronto, temos aqui Eclipse com o Window Builder e o Java instalado. Isso dentro de um ambiente Windows. No ambiente Linux, vou desligar aqui a máquina virtual. No ambiente Linux, o processo é parecido, só vai mudar algumas coisas. Eu vou arrastar para cá a máquina virtual Linux. Ela está aqui rodando o Lubuntu. Vou mostrar para vocês. Cadê a parte de desligar aqui? Opa. Enfim, depois eu mostro. Aqui está o nosso sistema Lubuntu. No caso do Linux, a primeira parte, instalar o Java. Essa é feita diretamente pelo terminal. Você até pode ir lá no site da Oracle baixar, só que você vai ter que extrair o pacote e fazer quase que o processo de compilação. Não é a compilação completa, mas é um processo um pouquinho mais chato.
Pelo terminal, você vai acabar utilizando uma versão mais antiga, mas você sabe que é uma versão estável e que vai ser feita para funcionar diretamente no seu sistema. Para você primeiro encontrar qual é o nome do pacote, nós vamos utilizar o gestor de pacotes do Linux. No caso aqui das distribuições do Ubuntu e suas variantes, como aqui eu estou usando o Lubuntu, o próprio Ubuntu, GNOME, o Kubuntu, o Xubuntu, é o Debian, é o apt. Então, apt search jdk, enter. E olha só, ele traz vários pacotes para nós. Mas qual pacote que eu vou instalar? Primeiro você vai precisar da sua versão. Temos o JDK11, o 17, deixa eu ver se tem mais algum para cima. Não, não tem. Temos o 17, o 18, 19, 21 e o 8. Eu pessoalmente gosto sempre de instalar a versão mais recente. Então vamos instalar aqui o OpenJDK21. Então vamos lá. O pacote que nós precisamos é esse daqui. Porque todos esses outros pacotes que ele está mostrando, Headless, JRE, JRE Headless, JRE 0, Doc, são que são dependências que só de instalar esse pacote aqui, todos os outros virão por padrão. Então, selecionamos aqui o nome, Ctrl Shift C. Não aperte Ctrl C no terminal do Linux, porque ele não compreende. Olha, eu vou apertar Ctrl C, olha o que vai acontecer. Ele mostra um caractere inválido. Tem que ser então Ctrl Shift C. Ótimo, copiei o nome. E agora qual que é o processo para instalação? Sudo, que indica que eu vou executar a operação como usuário sudo, ou seja, com privilégios, digamos assim, o equivalente a privilégios de administrador do Windows. apt, que é o nome do gestor do pacote. Install, Ctrl Shift V. Não aperte Ctrl V pela mesma razão, ele vai mostrar um caractere inválido. Ctrl Shift V. -Y. Por quê? Depois de eu dar esse comando, ele vai listar todas as dependências que esse pacote vai puxar para o meu sistema e vai perguntar: tem certeza que você quer instalar? Quando eu coloco o parâmetro -y, que indica yes, sim, ele entende, você quer instalar, então ele nem pergunta, já mostra as dependências e instala. Enter. E ele vai pedir pela senha que você configura na instalação. Digitamos a senha, ela não aparece, padrão de segurança dos sistemas Unix mesmo. Enter. Lendo as dependências e olha só, começando a baixar. E agora é só esperar o Linux baixar as dependências do seu repositório. Bom, já baixou. E agora iniciando a instalação. Vamos aguardar a instalação. E pronto, está instalado. Damos aqui o comando clear para limpar a tela. Java --version para testarmos a instalação. E olha só, aparece aqui a versão do OpenJDK, que é aquela por padrão disponível nos repositórios das distribuições. Dá para baixar também o Java original, lá desenvolvido pela Oracle, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Agora, com o Java instalado, podemos instalar o Eclipse. Então a gente vem aqui no navegador de internet, eclipse.org, o mesmo site. Download. Negamos os cookies. Download, arquitetura x86-64 também. Já selecionou aqui o espelho, download. E iniciou o processo de download. Mostrar na pasta. Está aqui. Botão direito, extrair para. E vamos dar o nome de uma pasta. Vamos colocar aqui na pasta do meu usuário. Downloads. Vou criar uma nova pasta aqui chamada Eclipse mesmo. Abrimos a pasta. Abrir. Fazendo a extração de um arquivo tar.gz. É basicamente um arquivo zip, é um arquivo compactado. Eclipse Installer. E olha só, aqui está a pasta do Eclipse. Só que isso aqui não é o Eclipse em si, isso aqui é o instalador do Eclipse. Para você instalar o Eclipse, você precisa rodar esse arquivo Eclipse Inst. Executar. E ele vai começar a carregar o instalador do Eclipse da mesma forma
que acontece lá no Windows. Vão aparecer as mesmas opções. Vamos aguardá-lo carregar. As coisas aqui no Linux estão um pouco mais rápidas do que lá no Windows. Expandir aqui a janela. Mesmas opções. Eclipse IDE para desenvolvedores Java, Eclipse IDE para desenvolvedores Java Enterprise e desenvolvedores web. Clicamos aqui. Ele já achou o caminho da JVM por padrão. Aqui vai ser a pasta de instalação do Linux. Ele vai ser instalado na pasta do próprio usuário. Então, mesma coisa, só não mexer em mais nada. Clique em Install e vamos aguardar a instalação. Também aparece aqui o termo de licença do Eclipse da mesma forma. Accept. E aguardemos a instalação. Bom, 5 minutos aproximadamente se passaram. Temos aqui o Eclipse instalado. Mesma coisa lá do Windows. Então, minimizar aqui as janelas. Aqui, ó, atalho na área de trabalho. Ele, por alguma razão, não criou aqui no menu iniciar, ou o equivalente a isso do Lubuntu. Só clicar aqui em Launch. Podemos fechar aqui o instalador. Segue o mesmo processo. Primeira vez que ele for carregar, vai demorar um pouco mais mesmo, normal. Ele está lendo as bibliotecas. E ele vai perguntar também pelo Workspace. Vai ser a mesma coisa. Então, olha só. Eu só vou trocar aqui o Workspace de lugar. Está na pasta do meu usuário. Vou abrir a pasta do Eclipse. JE. Abre Eclipse de novo. E aqui dentro vou criar a pasta Workspace. Create. E pronto. Open. Caminho selecionado. Define esse caminho como padrão. Launch. Agora sim, só esperar o Eclipse carregar para instalarmos o Window Builder. A tela de carregamento dele é ligeiramente diferente daquela do Windows. A barrinha é um pouquinho mais fina e aquela é azul, não é verde. Mesma interface. E olha só. Mesma coisa, se eu for tentar criar alguma coisa relacionada ao Window Builder, reparem, não tenho instalado. Mesma coisa, mesmo pedido de doação. Se você sentir vontade para doar, fique à vontade. Eles aceitam euro, dólar canadense e dólar americano. Vamos instalar o Window Builder. Mesma coisa, Help, Eclipse Marketplace. Abre a exata mesma janela, pessoal. Não tem segredo nenhum. Basta procurar por Window Builder. Uma das coisas legais de você trabalhar com Java é o fato dele ser multiplataforma. Então, o mesmo código, as mesmas ferramentas que eu consigo usar no Windows, eu consigo usar no Linux e também no macOS. Aparece aqui o Window Builder Current. Install. Está lendo todas as dependências. Mesma coisa, aquelas que são requeridas você não pode desmarcar. Recomendo marcar as opcionais também. Confirm. Calculando os requerimentos e dependências. Aceitamos os termos de licença da Eclipse Foundation sobre o Window Builder. Finish. Mesma coisa, agora só aguardar o download e a instalação do Window Builder. Bom, instalação terminada. Parece que a mensagem reinicie o Eclipse IDE para aplicar as atualizações. Reiniciar agora. Carregando o Eclipse, vamos aguardar. E pronto. Temos aqui o Eclipse agora, fazer um projetinho de teste. Mesma coisa.
New, não aparece Java Project aqui, então vamos em Other. Java Project, Next. Novamente, chamá-lo de teste. Vamos executar no Java SE 1.8. Finish. Abrir a perspectiva. Open Perspective. Olha só, aqui o nosso projeto teste. Pastinha source, botão direito. New, Other. Agora sim, olha só, Window Builder. Swing Designer, JFrame, Next. Package Test, nome da classe Main. Finish. Aqui é a nossa seção de código, para visualizarmos o código da página. A seção de Design, sem que ele carregar. Aqui, seção de Design com o nosso formulário. Você pode notar que a borda da janela é um bocado diferente daquilo que a gente viu no Windows, mas por quê? Porque a gente está falando de um sistema diferente. Só que o código é o mesmo. Então, se eu mandar executar, vai aparecer a mesma coisa da mesma forma. Ou seja, eu posso pegar o código dessa janela, programar lá no Windows, compilar aquilo no Linux ou vice-versa, e vai tudo funcionar da mesma forma. Então é assim, pessoal. É assim que se instala o Java, é assim que se baixa o Eclipse, é assim que se instala o Window Builder dentro do seu Eclipse. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Dúvidas, deixem aí nos comentários do vídeo, elogio, críticas construtivas aí nos comentários do vídeo também. É isso, tenham todos uma boa vida e até a próxima!